Não abaixou os volumes, não. Olá, gente, tudo bem? Boa noite. Então, espero que vocês estejam nos acompanhando aí. Estamos aqui ao vivo em mais uma live, né? Hoje uma live diferente, certo? Hoje a gente vai ter um bate-papo aí com a nossa psicóloga Rosana, certo? Que vai dar várias dicas sensacionais para vocês arrasarem nesse Enem, que um dia vai acontecer, certo? Isso aí! Exatamente, vai acontecer. E aí vocês vão arrasar muito, então peguem essas dicas, aproveitem para colocar todas as dúvidas que vocês tenham quanto se organizar no estudo, pensar em cronograma, matéria. Eu sei que tá todo mundo aí, esse ano já tá meio doido, né? Então eu sei que tá todo mundo muito perdido com esse novo ambiente virtual, como se organizar com essas aulas online, né? Enfim, então coloquem todas as dicas aí. E é isso. Marcelo, quer comentar alguma coisa? Sim. Boa noite. Vamos agradecendo aqui a participação da Rosana, né? Que é orientadora educacional do Colégio Ateneu lá da cidade de São Caetano. Muito obrigado pela contribuição, uma parceira de sempre aqui. E hoje nós vamos iniciar, então, essa etapa, né? Que é para conversar um pouquinho sobre como montar um plano de estudos adequado para o Enem e também para os vestibulares, não só pensando no Enem, mas com foco no Enem, mas também para os outros vestibulares aí, quem tem essa ideia de FUVEST, Unicamp, Unesp, e lembrando aí que nós estamos aguardando as datas, está tudo parado, aguardando o INEP divulgar a nova data do Enem para que os outros vestibulares, as outras fundações que organizam os vestibulares, elas possam também divulgar suas datas. Né? Nós vamos disponibilizar, além desses bate-papos, né? Sexta-feira tem uma live muito boa com o professor Alberto de História, que vai falar sobre iconografias, né? Como a iconografia aparece na prova de humanas do Enem, então não percam às 19 horas. E na nossa página do Facebook, nós vamos também colocar para vocês um link para vocês acessarem os materiais que os professores que colaboram com a nossa rede, os ex-alunos, alunos que colaboram com a nossa rede, vão também acabar divulgando e disponibilizando materiais que eles utilizam aí durante os seus estudos e sua preparação, tudo bem? Lembrando que vocês podem fazer perguntas aqui, eu vou mediando as perguntas com vocês para passar para a nossa convidada Rosana. Rosana, para começar, o tempo é um aliado ou inimigo? Ele pode ser um aliado e pode ser um inimigo, depende de como você avalia, né, e como você administra esse tempo, Marcelo. Então, assim, o tempo, ele é algo que a gente traz a nosso favor quando a gente entende que aquele tempo é precioso, que aquele tempo é importante. Então, vou dar um exemplo. Eu acabo não me sabotando. Se eu tenho que estudar naquele momento, eu não me engano falando assim, não, eu vou dar uma levantadinha, só vou dar uma olhadinha no celular e volto logo aqui para estudar. Isso é se sabotar. Então, eu não estou administrando bem esse tempo. Também pode ser, por exemplo, não administrar bem o tempo quando eu coloco várias coisas para fazer no mesmo dia e eu acabo não fazendo nenhuma delas direito. Ou seja, eu crio uma agenda, uma administração do meu tempo totalmente irreal, sabe? Então, você coloca lá que você vai fazer isso, que você vai fazer aquilo, que você vai... Cara, isso não tem jeito, você está na Avenida Paulista, você não vai chegar em Santo André em 10 minutos, percebe? Então, são coisas irreais. Quer dizer, quanto tempo você leva de trânsito se você está trabalhando? Quais são os horários que você tem disponível realmente para você parar e se dedicar à tarefa de estudar? Porque estudar é um hábito, concorda? E ele tem que ser inserido no seu dia. Ele não pode ser só colocado ali, porque senão eu vou administrar mal esse tempo. Ele vai ficar no tempo que me resta.
E não dá para você estudar com o tempo que te resta. Ele tem que fazer parte de uma rotina. Ah, Rosana, mas olha, eu trabalho o dia inteiro, trabalho tipo das 8 às 6, aí eu entro, vou direto para a escola, posso estudar à noite, por exemplo, vou direto para a escola e assim, eu não tenho este tempo para estudar. Ok, você não tem esse tempo, mas você tem 15 minutos na hora do seu almoço que você pode se dedicar a fazer uma leitura ou organizar seus materiais para lá no final de semana você poder se dedicar. Eu sou aluna do período noturno. Eu fiz meu ensino médio no período noturno. Estudei no Américo Brasiliense, em Santo André. Né? Então, o que eu tinha também eram essas realidades. Eu trabalhava o dia todo, pegava o trem, voltava para Santo André e ia para a escola estudar. Então, o que eu tinha efetivamente eram os meus momentos de final de semana e na hora do almoço, alguma coisa real. O que é real? É aquilo que me dá condições de organizar em 15, 20 minutos. Mas veja, são doses que eu consigo administrar durante toda uma semana. Então, eu não vou estar naquele dia estudando eu vou estar revendo alguma coisa, eu vou estar realizando um exercício que ficou para trás, tirando uma dúvida com uma videoaula de alguma coisa que eu não entendi. Então, você se organiza dentro da sua realidade, né? Porque você vai ter que jogar muita coisa, talvez, no final de semana. Se eu não tenho essa realidade, eu não trabalho, eu tenho meu período de estudo e outro período eu fico em casa, então aí é uma outra forma de você administrar esse tempo, né? Quer dizer, eu tenho que usar um determinado tempo do meu dia para aquilo que eu me determinei fazer. Se você está determinado a estudar, determinado a continuar os seus estudos, isso tem que fazer parte da sua vida, né? E aí o tempo, ele é seu aliado quando eu percebo que ele está sendo usado para uma parte importante da minha vida. O que acontece muitas vezes, Marcelo, Bruno, é assim, eu vejo que a escola sempre foi colocada muito como nociva, ai, que droga, hora da escola, ai, nossa, não aguento mais lição, ai, isso, aquilo. Então, a visão negativa pesa, aí você não gosta de fazer coisas que são tão pesadas ou tão negativas. Então, você acaba não abrindo espaço para o estudo na sua vida. Ele passa a ser nocivo para você. Pensa, se você vai abrir tempo na sua vida que já é curto para coisa que você não gosta. Então, se você gosta, o tempo administrado ao estudo, ele vai ser seu aliado. Então, ele vai ser, sim, algo utilizado a seu favor. Exatamente. Sim. Entendi. Rosana, existe um número ideal de horas de estudo por dia? Para aqueles que podem. Né? Exatamente. Então, para aqueles que podem, gente, existe sim. Então, assim, as pesquisas confirmam que a dedicação aos estudos depois do período obrigatório é por volta de 2 horas a 2 horas e meia, né? Que o indivíduo precisa separar para ele realmente aplicar aquilo que ele aprendeu. Então, ele ficou lá aquele período na escola, ele saiu de lá, ele vai separar de 2 horas a 2 horas e meia, que podem ser fragmentadas, né, podem ser distribuídas de uma maneira que o indivíduo se sinta confortável para isso, para que ele realmente coloque em prática aquilo que ele aprendeu, ou tente retomar os conteúdos que ele aprendeu, até para verificar dúvidas, né, para verificar Rosana, incompreensões. Pensando nisso, pensando naquela rotina que você falou de acordo com o tempo que a pessoa tem, né? Então, por exemplo, como você comentou, isso é muito interessante, porque nessa ideia de o tempo ideal para eu estudar, muitos alunos me perguntam, professor, quanto tempo que eu devo estudar? E aí eu falo, depende da sua rotina, depende de quanto tempo você tem para estudar, né? Isso, tudo tem que ser muito real, gente, assim, o ideal é isso, 2 horas a 2 horas e meia por dia, quem pode até um pouquinho mais, vai perceber que acaba se dedicando um pouquinho mais, porém a gente tem que trabalhar com dado de realidade, qual é a minha realidade, qual é o meu real tempo de estudo, porque senão eu vou ficar frustrado, eu não tenho isso, então não posso estudar, não é por aí.
Então, dentro da sua realidade, como é que você pode administrar o tempo do seu estudo? Rosana, eu só tenho final de semana. Então, ok, do seu final de semana, você pode disponibilizar X horas, 3 horas no sábado, 3 horas no domingo, para você poder distribuir os seus estudos? Já é um caminho. Aí, na hora do almoço, durante toda a semana, você consegue disponibilizar 15 a 20 minutos do seu almoço para você se dedicar a esses estudos nesse período pré-vestibular? Ou no período do ensino médio, que seria o melhor, se você tem esse hábito durante todo o ensino médio, melhor para você, né? Rosana, então faz sentido definir uma hora para começar e uma hora para terminar o estudo, para parar de estudar? Faz sentido isso? Uhum. Faz sentido. Faz sentido tanto para a fragmentação do estudo. Então, por exemplo, vamos supor que eu fragmente essas 2 horas em meia hora, tá? Então, esta primeira meia hora eu tenho que cumprir como estudo. Eu não vou parar para fazer outra coisa. A segunda meia hora, idem. A terceira, a quarta, idem. Tá? Então, eu tenho que ter uma meta, porque também a gente precisa ter a previsão de que uma hora eu vou parar de estudar para fazer outras coisas, né? Senão, parece que não acaba nunca, parece que você está mergulhado naquilo e você não sai. Aí você gera um excesso que pode te gerar um problema lá na frente, que é um estresse. E ninguém quer isso nesse momento. Exatamente. Então, tudo tem que ser organizado de tal forma que você perceba o horário que você está estudando, que horário você começa, que horário você termina, para que as coisas tenham organização, né? Isso, e que você tenha sentido de fazer outras coisas. Agora que você comentou em organização, você acha que deve-se elaborar uma tabela, por exemplo, com informações que ajudem a se organizar nesse tempo aí de começo de estudo e final de estudo? Sempre é bom. As tabelinhas de informação, para quem não sabe, são umas tabelinhas que o próprio aluno pode fazer, gente. Pode ser na porta do seu guarda-roupa com post-it, né? Então, você coloca por cores diferentes as matérias, ou se o post-it não rola na sua casa, pode fazer uma cartolina, né? E você colocar lá quais são as áreas que você precisa atender naquele dia, porque senão você atende tudo e nada ao mesmo tempo. Então, essas tabelinhas de informação, elas ajudam a dizer o que eu vou estudar naquele horário. Então, vou pegar lá, fala uma matéria bem difícil aí de química. Sei lá, pilha, por exemplo. Pilha. Eu consigo estudar pilha em meia hora? Pouco provável. Pouco provável, muito pouco. Então, assim, é óbvio que eu não vou poder estudar pilha na primeira meia hora só. Eu preciso usar a primeira meia hora e a segunda meia hora para usar a pilha, por exemplo, para estudar. Entendeu? E aí, sim, eu posso fazer um exercício de revisão durante a semana, naqueles 15 ou 20 minutos que eu destinei durante a semana para estudar. Então, durante a semana, eu vou fazer tal exercício de pilha de química. Então, essas tabelas informativas, elas organizam a sua mente, organizam o seu estudo e tornam o tempo de estudo qualitativo. Você sente que a coisa está saindo, sabe? Sim. Rosana, e o que eu faço? Eu estou lá, estou seguindo a tua dica aqui, elaborei aquela planilha, tudo certinho. Só que aí na sexta-feira à noite, da quinta para sexta, tem aquele convite para aquela festinha. E naquele momento da festinha, que vai todo mundo, vai toda a galera lá, eu coloquei para estudar pilha em química. O que eu faço? Eu sem dúvida, Marcelo, eu trocaria a festinha para estudar pilha. Então, mas olha só, eu que não sou muito da área da química, eu sou das humanas, eu certamente iria para a festinha e não ia estudar a pilha, percebe? Então, assim, apareceu aquela festinha, é para não ir na festinha? Gente, tudo depende do que é prioridade no momento. Se você me perguntar assim, numa semana antes do vestibular, se você deve ir na festinha, eu vou te dizer não. É óbvio, é um conselho sábio dizer não é o momento de você trocar.
Então, é um momento reservado da sua vida, é um momento importante da sua vida, é um momento único na sua vida. Ele não volta mais, você vai poder repetir esse momento, mas ele voltar na mesma intensidade que você fez, não, ele não volta. Então, o que eu aconselho, assim, se for num outro momento, e essa festa também for algo importante, porque você quer estar com seus amigos, você precisa descontrair, você está se sentindo cansado, você quer dar uma saída, o tempo que você ia usar, desloca ele para um outro momento. Então, tá, se eu ia estudar naquele horário, X horas, então eu vou deslocar essas horas para outro momento. E eu sei que eu estou fazendo isso, mas eu tenho que me disciplinar a saber que isso está sendo deslocado, tá? Para que eu possa compensar esse tempo e estudar a pilha num outro momento. Planejamento, né? Planejamento. Deixa eu ver se eu entendi. Então, eu tenho uma planilha, uma tabelinha semanal, de segunda a sexta-feira, com 3 horas diárias de estudo, tirando a escola, é claro, né? Então, eu estudo de manhã e termino minhas aulas meio-dia e 50, tenho o meu horário de descanso, almoço, e aí vou estudar mais 3 horas. Dentro dessa planilha, eu também tenho que colocar, por exemplo, eu faço um curso de inglês, ou eu faço academia, e eu também tenho que colocar nessa tabela esses horários para eu poder me organizar? Então, quando você faz uma rotina de estudo, ou uma tabela, né, como você está falando, tem 2 tipos de tabela, aquela que vai me dizer o que eu vou estudar no horário que eu tenho, que é a que o Bruno me perguntou, e a tabela de rotina de horário, que é essa que você está me perguntando. Então, na tabela de rotina de horário, que é essa que você está me perguntando, essa tabela, Marcelo, tem que conter tudo o que você faz, não só a escola, porque senão você se sabota, né? Você tem um futebol que você gosta de jogar, você tem que colocar lá, tá? Você tem academia que você gosta de fazer, você tem o violão que você gosta de tocar e você faz aula, você tem que pôr lá, porque você é uma pessoa, você não vive só pela escola, a escola está tomando um tempo maior agora. Exatamente. Né? Lá na Isso é uma coisa interessante, Rô. Lá na frente o trabalho vai tomar um tempo maior da sua vida. E veja, nem o trabalho e nem a escola podem resumir a nossa vida a isso, tá? Sabe que eu escuto muito de alunos, Rô? Que é assim, então no ano que eu estou fazendo vestibular eu tenho que abdicar de tudo da minha vida. Agora eu vou só estudar, não vou fazer mais nada, não vou mais sair, não vou mais tocar o meu violão, não vou mais jogar meu futebol, eu vou só estudar. Todo o meu tempo livre é para estudo. Isso não é legal, né? Porque a gente também tem vida, né? A gente também precisa distrair um pouco, né? Não é legal e não é garantia de passar no vestibular. Não é garantia de tirar uma nota boa na prova. Não é garantia, né? Então, assim, é fato que a gente diminui um pouco algumas recreações porque você está envolvido com essa tarefa de se preparar para esse vestibular. É fato. Assim como é fato, num determinado momento que você tiver que apresentar um projeto no seu trabalho, que você também vai diminuir, porque você tem uma tarefa que você quer completar com êxito e você está se dedicando mais a ela. Então, essa dedicação maior ao estudo nesse momento vai levar a uma diminuição de outras tarefas, mas não a extinção delas. O grande erro é a extinção. E para que elas não sejam extintas, a gente tem que fazer essa tabelinha que o Marcelo falou, que é uma tabelinha que vai ter lá os horários de tudo que você faz. O horário que você vai na escola, o tempo que você vai reservar para o teu almoço e para o teu descanso, o tempo que você vai reservar para o estudo, o tempo que você vai reservar para jogar videogame, o tempo que você vai reservar para assistir seu Netflix, Isso o tempo que você vai reservar para precisa abolir tudo, né? É só não, né? E não deve abolir tudo. Né, o cérebro, ele é algo que se cansa, vocês sabem disso, então assim, o cérebro é algo cansado. Por que a gente sabe que o cérebro cansa? Porque a gente sente a mente cansada, a mente pesada. Eu tenho certeza que várias pessoas que assistirão essa nossa live ou estão aí assistindo a live vão sentir que já tiveram essa sensação da cabeça pesada, da mente cansada, né? E isso, de fato, é um cansaço. Ela dá um sinal, para mim já deu, né? E para que a gente não entre nessa sobrecarga ou nessa estafa, né, mental, a gente precisa ter as nossas atividades que nos ajudam
a sair desse rol mais cheio de pressão, né? Que nesse momento está sendo vestibular. Rosana, então eu entendi. Se eu montar essa tabela de horário, se eu organizar essa rotina, eu consigo assistir aquela série da Netflix, eu consigo fazer meditação, eu consigo fazer academia, eu consigo ir encontrar com os amigos, ou fazer aquele almoção na casa da minha avó aos domingos. Consegue e deve. Consegue e deve. É só você organizar e saber que nada é tão inflexível que não possa ser alterado, né? De repente você tem uma coisa que é muito importante na família, tem uma reunião familiar que é importante, e para você não se culpar, flexibiliza essa rotina e joga esse horário para outro horário. De novo, se for nas antevésperas de vestibulares, aí sim a minha sugestão é que você não marque nada e não faça nada, que você descanse, se alimente bem, faça uma atividade física, né, para que você tenha um horário mais regrado e mais descansado, tá bom? Bem, pensando aí num aluno que ainda não teve como montar esse plano de estudos, né? Ele está ouvindo a nossa live aqui. Qual é o primeiro passo para eu começar a montar? Que seria pelo autoconhecimento? Seria pela minha autoavaliação? O que você sugeriria? Exato, os conteúdos que mais tem dificuldade, por exemplo, sei lá, alguma coisa assim. A primeira coisa, a pessoa tem que se conhecer, né, gente? Então, assim, é tirar as máscaras, sentar e falar assim, tá, quem sou eu? Olhar para o espelho e falar, quem sou eu? Eu sou disciplinado? Eu cumpro aquilo que eu me proponho a fazer? Eu tenho organização? Como eu sou com relação aos meus materiais de estudo? Eles estão em dia? Eu sou uma pessoa que cumpre datas? Entrega as coisas nas datas? Como é que eu sou? Quais são as matérias que eu tenho mais dificuldade? Diferente das matérias que eu não gosto. E quais são as matérias que eu gosto? Então, quando eu passo a me conhecer, eu paro um pouco para me avaliar, eu começo a entender quem eu sou para criar tudo isso, para criar um plano para a minha vida, né? Então, o primeiro passo de todo estudante, essa dica vai, por exemplo, o aluno que está no 9º ano indo para o ensino médio, ou que está no 1º ano do ensino médio, no 2º, né? No 3º isso já tem que estar mais estruturado, mas se não aconteceu, aconteça. Quem é você que está indo prestar este vestibular? Quem é você que está com a idealização de ir para o ensino superior, né? O que em você é legal, tá ótimo, é perspectiva sua, característica que te ajuda muito, e quais são as características que precisam ser alteradas? Porque é fato que para eu colocar um plano de ação para a minha vida, eu preciso de disciplina, eu preciso de organização, eu preciso de dedicação, eu preciso de reconhecer aquilo que eu não gosto, daquilo que eu gosto e diferenciar daquilo que eu tenho dificuldade. Senão eu coloco tudo no mesmo saco, né? Então, o primeiro passo, Marcelo, respondendo a sua pergunta, para que eu consiga realizar um plano adequado de estudos, uma rotina de estudos adequada, é sem sombra de dúvida parar para pensar quem eu sou. E, nesse sentido, como é que, na sua opinião, eu consigo definir o meu ponto forte e o meu ponto a melhorar? Existe o que eu preciso fazer como aluno no 3º ano do ensino médio que vou prestar o Enem, né? Porque eu acho que, nesse momento, o aluno que está no 9º ano já vai para o médio com uma rotina, quem está no 1º ou quem está no 2º ainda tem um tempo maior. Mas vamos supor que nós estamos aqui com alguém nos ouvindo que está no 3º ano e que ainda não pensou nessa rotina, de montar essa rotina de estudo. Como é que eu posso identificar o que eu tenho de ponto forte e o que eu tenho de ponto fraco? Qual é o caminho? Em primeiro lugar, é sendo bem sincero com você mesmo. É não se enganando, né? Você não pode me enganar.
É tentar se avaliar e observar realmente seus resultados. Vou dar um exemplo. Nossa, eu quero muito, muito, muito engenharia, amo engenharia, quero fazer, Rosana, quero entrar no UFABC, quero fazer ciência e tecnologia lá. Meu sonho de consumo, quero entrar lá, é o que eu quero. O olho da pessoa até brilha. Porém, ela não se dedica à química, o que ela diz que se dedica, mas ela não se dedica. E ela afirma que não gosta de química. Ela afirma que não gosta de ler, ou que não gosta de redação. Então, esses pontos que eu estou colocando, por exemplo, não combinam com a vontade da pessoa. Então, eu preciso não me enganar. Então, o meu ponto fraco é, eu não gosto de química, mas eu preciso de química. É diferente. Eu costumo dizer o seguinte, melhor do que você... mais chato do que fazer uma coisa que você não gosta uma vez, é você ter que fazer duas. Né? Então, assim, pensa, se eu não gosto daquilo, não quer dizer que eu não seja bom naquilo. Às vezes você não gosta, você cria uma barreira tão grande que você nem sabe se você é bom. De repente você faz aquilo tranquilamente e você só não gosta. Então, precisa primeiro, de fato, os alunos entenderem que é importante essa coisa que o Marcelo falou, do meu ponto forte e do meu ponto fraco. O que eu tenho de ponto forte? Eu escrevo bem, eu gosto de ler, eu sou das humanas, por exemplo, né? Eu sou disso, eu sou daquilo, então coloca tudo ali nos meus pontos fortes, eu sou disciplinado, mas, pô, eu vou mal em matemática, eu não gosto de matemática, eu não gosto de física, eu não gosto de química. Tá, você não gosta disso, mas se você quer fazer engenharia, isso daí vai entrar lá dentro, não tem como se enganar. É um conjunto, né? É um conjunto. Então, o que a gente pode fazer com esses pontos fracos que você tem hoje se tornarem pontos fortes? A gente tem exemplos de vida, assim, né, no dia a dia escolar, que a gente tinha alunos que, por exemplo, não gostavam, né, Marcelo, de redação, iam super mal em redação. Mas a pessoa se colocou metas para isso. Não, a próxima eu vou melhorar tantos por cento. A próxima eu vou melhorar tantos por cento. E a pessoa acabou indo super bem, por exemplo, na redação do Enem, porque ela colocou metas para ela melhorar esses pontos que ela acreditava ser fracos. Mas o primeiro passo que ela deu foi reconhecer que isso era um ponto fraco para ela. E é um fato que o ser humano tem muita dificuldade de reconhecer, Exatamente, né? Se olhar, né? Se olhar, entender a sua dificuldade, ter consciência e refletir sobre a sua dificuldade. O que eu preciso para melhorar, né? Isso, então, a gente justifica, né? Eu não gosto de química, porque meu professor de química que eu tive o primeiro, nossa, me traumatizou, horrível, me deu zero, me tirou da... Calma, não estou perguntando para você suas justificativas. Tá, você não gosta de química por quê? Porque você não sabe? Porque é difícil de você entender? O que você não entende? Então, é diferente, né? A gente não precisa se justificar, a gente só precisa reconhecer. Eu não vou bem em química, por exemplo. Então nesse sentido, vamos fazer uma suposição aqui. Eu tenho como meta aí, não é, passar na UFABC ou na Unifesp ou na UFSCar. O ideal seria eu ter a nota de corte do último acesso e, a partir disto, simular, através da realização de provas, o quanto eu estou dentro desse parâmetro. Sim, é ideal que todos os lugares que você queira passar no vestibular, você saiba a nota de corte desses locais. Tá? Até para você conseguir se entender dentro dessa população, né? Conseguir entender com quem você está brigando, na verdade, em que guerra você está entrando. Então, eu preciso saber a nota de corte de cada lugar, saber quais matérias pesam em cada lugar, porque os pesos são diferentes nos cursos, tá? Por exemplo, no Enem, são diferentes por curso, por faculdade
né, por instituição e por curso. Então, às vezes, por exemplo, na UFBC, pode ter pesos diferentes em bacharelado BCIH e peso diferente em BCIT, tá? Na UFSCar, eu posso ter peso diferente para entrar em psicologia, peso diferente para entrar em engenharia. Então, eu preciso ler os editais. A primeira coisa, Marcelo, assim, o aluno tem que aprender a ler o edital, pegar o edital, ler o edital, olhar o curso dele, ver qual é o peso de cada uma das áreas, e aí acessar os sites que tem, por exemplo, o InfoEnem, blog do Enem, que tem lá as notas de corte as últimas notas de corte lançadas aí das últimas provas do Enem. Do último SISU, na verdade, né, de onde provém as notas de corte. Então, essa questão de saber a nota de corte, de saber os pesos das provas é muito importante. Por exemplo, uma pessoa que quer medicina e ela quer tentar a Unifesp, ela não só vai prestar um vestibular, mas ela vai prestar 2 vestibulares. Isso, né? Ela vai prestar o Enem, ela vai prestar o vestibular de medicina da Unifesp também. Então, ela tem 2 inscrições. Então, ela precisa, sim, estar atenta a cada edital, tá bom? Dentro de toda a sua organização, tem uma outra suborganização. Então, você tem a dos estudos, e o aluno do último ano tem um calendário que ele precisa fazer de todos os vestibulares que ele quer prestar, e para cada vestibular ele tem que saber a nota de corte e o peso das provas, para ele poder se entender dentro dessa situação. E aí eu te complemento, Rô, falando uma coisa, galera, se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre o SISU, também até que a Rô comentou, de pesos, de nota de corte, a gente fez uma live há mais ou menos uma semana aí, então é só vocês olharem na nossa página, que vocês vão encontrar essa live e assistam, que lá tá bem bacana, a gente explica bem isso que a Rô comentou também, e aí vocês podem até entender melhor como é que funciona o SISU, certo? Isso. Tá, isso mesmo. Então, para a galera que está nos ouvindo, nos assistindo, então o que eu preciso? Então, eu fiz vamos seguir os passos aqui. Fiz a minha autoavaliação, verifiquei que eu não sou uma pessoa muito organizada, ou que eu ainda não tenho uma rotina mais organizada de estudos. Montei essa tabelinha lá para os estudos. E aí, dentro dessa tabela, desse cronograma, eu vou fazer um simulado, vou seguir à risca o que o simulado pede, 5h30, 5 horas para tantas as questões, vou conferir esse simulado e a partir desse momento eu vou direcionar. Olha, eu fui super bem em história, das 12 questões que tinham lá no simulado, eu acertei 8. Então, estou com os pontos fortes. Só que em química, por exemplo, ou em física, de 12 questões, eu acertei só 4. E aí eu equilibro a minha rotina de estudo dentro desse cronograma, é isso que eu teria que fazer? Você falou uma palavra, Marcelo, muito importante aí, simulado, né? Então, assim, simulado é algo importantíssimo para todos realizarem. Desde o primeiro ano do ensino médio, eu acredito que o aluno precisa aprender a simular essas provas vestibulares e notar a importância disso. 3 referências são importantes nos simulados. A referência emocional, você já não vai estar lidando mais com desconhecido, isso já vai ser conhecido, o tipo de provas já vai se tornar conhecido, então tende a diminuir a ansiedade, tende a diminuir o estresse de prova, porque o que aumenta a ansiedade e o estresse é o medo do novo, é o medo do desconhecido. Ou seja, se eu pratico essas provas pelo simulado, eu já estou diminuindo esse nível de desconhecimento. Diminuindo esse nível, olha que legal, logicamente, acaba diminuindo o estresse e acaba diminuindo a ansiedade. Ele vai inexistir? Não, não vai inexistir, porque existem outras variáveis aí no meio que vão fazer com que isso aumente um pouco. A segunda variável que ajuda bastante o simulado, que é essa palavra que você disse, né, essa estratégia, né, de provas simuladas, que acaba sendo bastante favorável, ajuda na prática física desses simulados.
Porque uma coisa é você estar na escola, onde você levanta da cadeira, vai lá, vai no lixo, joga o teu papel no lixo, ou pede para ir tomar água, ou pede para ir até o banheiro, enfim. Diferente você sentar para você fazer de 4 horas e meia de prova, num dia só, focado num único caderno, usando uma única caneta e, sem dúvida, não podendo levantar muito do seu lugar, né? A gente não pode falar não levantando, porque em alguns momentos as pessoas pedem para sair, mas ela perde tempo. Então, na maioria das vezes se opta por não sair do lugar mesmo, né? Então, esse preparo físico, ele é importante, porque a gente não está acostumado a fazer isso. Fica sentado 4 horas. Olha, a gente que está trabalhando home office, a gente está muito tempo sentado. Mas eu não sei vocês, a cadeira da minha casa, que eu achava extremamente confortável, eu estou achando dura. Porque eu estou ficando muito tempo no mesmo lugar, na mesma carteira. Então, esse preparo físico é importante, porque você vai saber o momento que você vai ter que alongar na hora da prova, esticar teu braço, mexer os seus pés, né? É um preparo físico. O simulado também serve para isso. E a outra questão do simulado, que é a que todo mundo conhece, a que todo mundo usa, é essa favorabilidade que ele traz de nos informar uma previsão de notas, né, ou uma previsão de desempenho por área. E aí, quando eu tenho essa previsão de desempenho por área, eu consigo saber a área que eu estou me saindo melhor e a área que eu estou ainda fragilizado. Então, na área que eu estou mais frágil, o que eu preciso fazer para melhorar? Quais são os conteúdos que eu não estou conseguindo atingir, né? Quais são as áreas ali, por exemplo, em biologia, não atingi o que eu deveria atingir em biologia, fiquei muito abaixo da média esperada para biologia. Então, o que falta em biologia? É conteúdo de primeiro ano, é conteúdo de segundo, é conteúdo de terceiro? Onde está a minha fragilidade? E isso você só vai poder saber se você pegar esse resultado e analisar de fato, né? Sentar lá com o seu professor de biologia na escola e falar assim, professor, fiz esse simulado, meu resultado em biologia não foi bom, você pode me ajudar? Aí eu perceber se isso que eu errei é algo de não compreensão ou foi um erro de interpretação, Entendi. né? Aí o problema pode ser outro, pode ser uma área lá que nem está ali na cara, mas pode ser um problema de interpretação, que aí o professor de português é que vai poder te ajudar. Aí essa fragilidade de biologia vai poder desaparecer. Exatamente. Entendi. Então acho que aqui a gente pode encaminhar da seguinte forma até esse momento. Primeiro eu tenho que fazer uma autoavaliação, saber como eu sou organizado. Se eu sou organizado, se eu tenho uma rotina, como é o meu dia a dia. Aí depois o segundo passo é colocar tudo isso numa agenda, numa tabela, o que for. E aí a partir disto, um terceiro passo é eu realizar simulados, para descobrir dentro dos simulados quais são os meus pontos fortes, quais são as minhas fragilidades. E na sequência, em cima disto, procurar aqueles que são o meu ponto de apoio, que são os professores, tá? E aí, a partir desta tabulação, de todo esse movimento, eu organizar novamente essa minha rotina. Então, se eu tenho 3 horas de estudo, eu vou focar naquelas áreas onde eu tenho mais fragilidade e nas áreas que eu tenho maior facilidade, eu vou diminuir ou vou manter ali a minha rotina de estudo. Correto? É dessa forma que... É dessa forma mesmo. Colegas aí que estão assistindo, os nossos alunos, têm que se organizar? É dessa forma mesmo, Marcelo. Então, quanto mais a pessoa cria esse critério ou essa metodologia, né, na verdade, se você pensar, a gente está criando um plano, né? Um plano estratégico. Então, assim... Exatamente. Você percebe? A gente está criando um plano, cara. Nós estamos criando um plano para atingir um objetivo. Então, assim, se a gente vê isso como um plano de vida, planejamento de vida, isso vai te motivar e você vai querer mais. Então, quando você perceber lá que aquela matéria você não foi tão bem, você vai querer ir atrás do professor, você vai querer conversar com ele, você vai querer saber o que foi que você errou, para você poder melhorar. Então, isso vai te mover, porque você está motivado para.
Eu estou motivado para passar no Enem para entrar no UFSCar, porque eu sei que não é fácil entrar lá. Eu estou motivado para entrar na UFBC, porque eu sei que, quanto foi a nota de corte? 732? Por aí, mais ou menos. Mais ou menos isso, né? Assim. Então, isso. Então, eu tenho lá 732 para conseguir entrar na UFBC se for ampla concorrência. E mesmo as cotas de escola pública, veja, elas não estavam tão baixas. Não, né? Estava por volta de 700 e pouco. E é uma nota alta. Então, assim, eu preciso entender que quando eu crio essa estratégia, Marcelo, que eu faço desses pontos que você levantou, uma metodologia de vida, e coloco em prática, eu começo a andar na direção de algo. O que é esse algo? O meu objetivo. E sempre refletindo, né? E sempre refletindo e reavaliando. Então, assim, eu vou refletindo. Estou agindo corretamente comigo mesmo e com o meu plano? Eu estou sendo respeitoso, honesto com o meu plano, né? Comigo mesmo, né? Comigo mesmo. Aí, então, o que a gente chega à conclusão é que existe o real e o ideal. E dentro dessa lógica aí que a gente colocou, o que a gente precisa? Qual seria, na tua opinião, Rosana, para não criar uma expectativa ideal, mas real, e me manter motivado, uma meta de simulado a simulado. Porque, de repente, eu fiz um primeiro simulado, e aí eu estudei, fiz tudo isso que você colocou, e não aumentei muito a expectativa, não aumentei muito o resultado. Eu sei que eu quero uma determinada cadeira, uma determinada vaga, e eu não cheguei de um simulado para o outro lá naquele ponto. Poxa, eu fiz 3 simulados e até agora não cheguei no ponto. Vou desistir, essa rotina não está dando certo. Tem que ser escalonado ou realmente, se eu fiz 3 simulados e não alcancei, é melhor pensar num outro momento para preparação? Tudo depende de quanto tempo te falta, né, Marcelo? Sendo bem realista. Então, assim, a gente trabalha, eu sempre penso que trabalhar de forma escalonada é o melhor. Então, quantos por cento você quer melhorar em cada prova? Se não deu certo, você não precisa querer melhorar 20%, você pode melhorar 10%? Esse é o seu real? Isso é atingível para você? 10% é possível para você? Porque se você chegar nesses 10% que você se propôs e que te é real, você vai se sentir motivado. Né? O que a gente conversa bastante, a gente fala bastante sobre isso, metas atingíveis. A gente precisa aprender a criar metas que a gente atinja. Agora, se eu, durante todo um ano, que também tem isso, né? Vamos parar para pensar. Durante todo um ano, eu não construí isso, e chegou lá no final, perto dos vestibulares, eu quero tirar água de pedra, vai ser possível? Não sei. Aí realmente você vai jogar com a sorte. Mas existe uma grande probabilidade de não dar certo. Por quê? Porque você, olha lá, autoanálise, você deixou para a última hora. Diferente dessa pessoa que vem tentando, fazendo simulado, não está conseguindo, vamos lá, o que é real para você? Essa área pesa muito no seu vestibular? Quanto que você pode melhorar para a gente poder chegar ali? Então, o que é dessa matéria, quais são as matérias que te são fáceis, os conteúdos fáceis, que você pode se apegar a eles para você não errar esses conteúdos? Você consegue diferenciar o conteúdo fácil do conteúdo difícil para você? Você consegue diferenciar o conteúdo fácil do conteúdo difícil na prova? Então, a gente tem que começar da base, né? Dessa base que vai dar essa informação para esse aluno poder escalonar e fazer dessas metas atingíveis para ele. Perfeito. Que ele consiga, né, se sentir bem atingindo. E, entendi. Rosana, posso te perguntar uma coisa também? Nessa ideia desse estudo, né? Às vezes os alunos têm uma dificuldade em como estudar. Então, eu faço um resumo, eu faço um mapa mental. Enfim, nessa organização também é importante refletir sobre a forma que ele também entende melhor, né?
Então, tem muito aluno que é visual, tem muito aluno que é auditivo, né? Nesse sentido, é importante também refletir para se encontrar nesse estudo, né? E hoje em dia, com as plataformas digitais, com o meio digital, que você pode acessar por um celular, você tem isso com muita facilidade. Então, você tem as videoaulas que você pode ir ouvindo, as videoaulas, né? E você tem se você é mais auditivo, se você é mais visual, você tem como ver a sua matéria e fazer um mapa mental, por exemplo, porque você é visual, aquilo te agrega rapidamente, vai guardando isso numa pasta, separa por matéria, aí entra organização. Se não adianta tudo isso, eu tenho minhas coisas tudo jogadas dentro de uma gaveta que eu não sei onde está a hora que eu preciso. Então, nada demais, gente, nada que um saquinho plástico, você não coloque um clipe e não separe ali por matéria. Né? Então, vou rever hoje química, revejo o meu material de química. Mas eu prefiro fazer resumo, Rosana. Eu gosto de fazer o meu resumo, ok, porque você gosta de escrever, né? Você se sente bem fazendo isso. Então, qual é o formato, a ferramenta de estudo que te é mais agradável? Você se sente melhor usando essa ferramenta. E aí, sim, você vai conseguir otimizar o seu tempo, porque você está usando uma ferramenta que para você é tranquila de usar, né? Você não pode usar porque o amigo usa, você tem que usar porque você se sente bem com ela. Não existe a pior nem a melhor, existe aquela que é melhor para você. Tá bom? Nesse sentido, você também aconselha, você daria como dica, depois que eu fiz o simulado, fiz a conferência com o gabarito, fazer uma autoavaliação de questão a questão, por exemplo, se eu sabia ou não aquela questão, se eu tive falta de atenção, criar uma tabela por questão para entender o porquê que eu errei ou porque eu não cheguei na resposta correta. Sim, importantíssimo. Se você... Qual foi o tipo de erro você está falando, né, Marcelo? É isso, né? Isso. Se foi um erro porque você não compreendeu e você chutou, né? Foi um erro porque você tentou e não deu certo, então foi um erro de compreensão, mas não foi um erro de compreensão, mas de execução, né? Ou foi uma questão que você chutou porque, assim, você não administrou bem o tempo, então chegou lá na décima, ainda tinha 15, você chutou tudo B. Então, fazer essa classificação é importante, porque aí, por exemplo, essas que você chutou, você vai ter oportunidade de saber se você consegue fazer, tá? Então, essa análise é legal, porque ela te dá uma outra informação, tá bom? É importantíssimo fazer isso. Rosana, uma outra questão que eu acho que é importante aqui para que a gente possa esclarecer. Você falou de talvez fazer simulados, ter meta, e talvez não tenha muito tempo, né? Aí eu acredito, não sei qual a sua opinião sobre isso, mas pode ter dentro dessa organização e dentro desse planejamento uma situação de não concretizar o objetivo. E aí, o que eu faço? Plano B. Plano B. Gente, nem tudo na vida vai dar certo na hora que a gente prevê. A gente tem que ter consciência, assim, eu fiz a minha parte, eu dei o meu melhor, mas talvez não tenha sido aquele o momento ideal para você, né? Se não foi, você não conseguiu, não atingiu a sua meta, e você quer aquela escola, ou você quer estudar naquele lugar, então você tem que ter um plano B. O que é um plano B? Vou prestar uma bolsa para fazer um cursinho, ou vou entrar no cursinho direto. Ou o meu plano B é uma segunda opção de curso, que eu também gosto muito, então eu gostaria de começar por esse curso, é um curso que eu gostaria de fazer, tá? Então, vou dar o meu exemplo. Eu sempre gostei de psicologia ou pedagogia, né? Eu tive a oportunidade de passar nos dois, passei em pedagogia e passei em psicologia. Então, eu pesei qual é o que eu realmente me via trabalhando todos os dias, que foi em psicologia. Então, eu fui para psicologia,
tá? Agora, pode acontecer, pode acontecer com alguns, o que aconteceu comigo, que num ano anterior, eu passei, no caso, numa particular, e eu não tinha dinheiro para pagar. Não tinha, entendeu? Então, eu tive que ir para o meu plano B, quer dizer, tive que reforçar os meus estudos para tentar passar no ano seguinte na faculdade que eu queria. Então, tudo na vida a gente tem que ter um plano B, Marcelo, para tudo. Porque se não der certo de uma forma, a gente faz dar certo de outra, gente. A gente tem que pegar o limão da vida e fazer dele uma limonada para absolutamente tudo, né? Porque senão, assim, entenda uma coisa, a frustração, ela é necessária para o crescimento. Mas o que nos adoece é quando a gente pega a frustração e faz dela um troféu de incompetência. Isso nos adoece, né? Se frustrar é importante para a gente reagir. Então, eu vou reagir a essa frustração e eu vou ter o meu plano B, eu vou ter um outro curso, eu vou ter um cursinho, quer dizer, eu tenho uma estratégia. Se não der certo assim esse ano, eu vou por esse caminho. Isso é legal o cara pensar. Se não der certo eu entrar no vestibular esse ano, o que eu vou fazer o ano que vem? Eu vou fazer um cursinho, ou se não der certo no curso A, eu vou tentar o curso B, percebe? Então, assim, ou não deu certo numa pública, mas tem uma particular que eu quero muito, eu posso tentar uma bolsa de estudos lá, aceita FIES, não aceita FIES. Às vezes as pessoas fecham portas, às vezes de algumas escolas particulares, por exemplo, a PUC, Marcela, ela aceita FIES. O Mackenzie tem um programa de bolsa social muito importante e muito bom. A própria universidade, né, tem esses programas, né? Eles têm esses programas, então assim, a gente fecha a porta e ela é possível, e às vezes lá tem um caminho, né, para você. Então, a outra dica que eu dou dentro do seu plano B, também busque informações de locais que tenham viabilidade de bolsas sociais. Porque elas são reais, gente. As instituições oferecem essas bolsas, né? Se ela não é vinculada ao FIES, que é um programa do governo, ela tem sim, ou o ProUni, ela tem sim outros vínculos de outros projetos sociais lá dentro que se vinculam às bolsas. Então, eu acho excelente que a gente tente perguntar e tente disseminar, informar os alunos dessas possibilidades, né? Porque elas são reais e elas fazem muito bem, né? Porque você sabe que você tem um outro plano. Não deu certo no Enem, não deu certo na FUVEST, não deu certo na Unesp, deu certo na PUC, eu consegui FIES, por que não? Percebe? Então, assim, é legal a gente maximizar o olhar e entender as possibilidades da vida, né? Os planos que a vida, Marcelo, oferece. Às vezes eu fecho a minha vida num planozinho lá, né? Mas eu tenho outras oportunidades. Eu acho que isso que é legal tá percebendo. Que nem da limonada, né? Você não conseguiu fazer a limonada, faz o mousse, não tem problema. Mas é outro caminho, mas exato, é um outro plano, mas que também pode ser tão bom quanto, né? Isso mesmo. E essa questão que a Rosana tocou agora, eu acho que é fundamental, né? Você não... são raros os casos que eu conheço na minha trajetória de alunos que realmente focaram em um único vestibular e ali, né, quero estudar nessa universidade, eu vou fazer esse curso e conseguiram. Eu acho que realmente ter um plano B como alternativa para toda a sua trajetória é fundamental. E lembrando que, né, acho que é extremamente importante, que você fez toda essa trajetória, elaborou todo esse plano, estudou, se preparou, e você não perdeu isso, né? Isso aí é o seu capital. No próximo ano eu vou fazer um cursinho, ou eu vou tentar o vestibular de meio de ano, você já tem um ponto de partida, você já teve uma caminhada. Isso não pode ser desprezado e jogado fora. Não, é por aí, Rosana? É por aí. Não dá para você desprezar, porque tudo isso que você fez faz parte do teu histórico cognitivo, né? Então, o teu histórico cognitivo está ali, você não jogou nada fora.
E isso daí vai te ajudar de alguma maneira em algum momento. E principalmente, se você for retomar, né, esse processo, ele vai fazer parte de tudo isso. Então, nada é jogado fora, com certeza. Tudo faz parte do teu histórico. Muito bem, já vamos ir para os finalmente aqui. Bruno, quer deixar uma mensagem, um até logo, um alô, para a gente poder passar para a Rosana, para ela poder finalizar? Sim. Gente, olha, espero que vocês tenham aproveitado todas essas dicas. Elas são fundamentais para vocês se organizarem. É importante que haja essa organização, acho que por tudo que a gente comentou aqui, né? Eu acho que haja essa organização, isso é muito importante. E sempre lembrem-se, tá? Sempre. Estamos aqui. Pode mandar mensagem pra gente, pode deixar as mensagens nos comentários, enfim, que a gente, né, vê depois. E a gente está sempre aqui, né, para ajudar, dar a mão, sempre. Não se esqueçam jamais que a gente está aqui com a mão estendida, né? Então tá perdido nesse, né? Exato. Tá perdido nesse momento que a gente está vivendo de transformações, né? O ano que vai entrar para a história, né? Com diversos pontos. Tá perdido? Então vem aqui que a gente está com a mão estendida e aí a gente consegue se organizar e consegue ajudar. E aí também vamos ter outras lives e logo mais a gente se vê, gente. Tchau, tchau. Rosana, gostaria de agradecer muito a tua participação e passar para você a palavra para a despedida aí. A Rosana vai participar de outras lives aí conosco. Ficamos muito agradecidos pela sua participação, Rô. Regina, eu que agradeço. Assim, gente, desejo tudo de bom para vocês, que essas dicas possam ajudar vocês, porque são dicas comportamentais, né, de uma mudança de vida, de visão de vida, que isso venha se ajustar ao desejo de vocês. Eu espero que, assim, esse momento que a gente está passando aí não venha trazer para você a informação de que o teu sonho ficou para trás, muito pelo contrário, né? É na luta que o sonho se torna ainda mais fortalecido e que vocês consigam colocar em prática algumas dessas dicas que eu tenho certeza que vai fazer muito bem para vocês, tá bom? Eu também estou à disposição, faço parte do grupo junto com eles e o que vocês precisarem é só entrar em contato, tá? Muito obrigada e sucesso! É isso aí, pessoal. Nós vamos encerrando por aqui. Lembrando que sexta-feira tem mais uma live com o professor Alberto de História sobre a análise da iconografia, como as imagens, charges, gráficos, tirinhas caem no Enem, tá? Às 19 horas. Curtam a nossa página lá no Facebook, nós estamos disponibilizando um link para você acessar os materiais que os professores, estudantes, todo mundo que faz parte dessa rede de solidariedade da educação, principalmente para os alunos que vão aí de escola, que estão na escola pública ou também das escolas particulares, estão para prestar os vestibulares, terem acesso gratuitamente e aguardem mais novidades nas próximas semanas. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite e até sexta. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.